Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso canal, né? A mais uma videoaula. Hoje vamos estar trabalhando aí operações de união, né? União de conjuntos. Não esqueça de compartilhar e dar seu like, né? Para que esse vídeo possa chegar a um máximo aí de pessoas, né? E aí contribuir para que nosso canal cada vez melhore. Então a gente vai estar trabalhando as operações conjuntos, né? E dentro dessa operação a gente vai falar sobre união e interseção. União, reunião de conjuntos, o que é que ele está dizendo? A união ou reunião de conjuntos, né? A união de dois conjuntos A e B, que indicaremos por A unido a B. Então o símbolo eu gosto de dizer que é a ferradura de um cavalo, né? Então A unido a B, assim que se lê, é o conjunto cujo elementos são todos aqueles que pertencem a A ou, né, a B. Então, A unido a B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente trabalha união, a gente tem que ter ideia de casamento. A ideia de casamento. Então, tudo que é seu agora também é do marido, né? Tudo que é da mulher é do homem, tudo que é do homem é da mulher, né? Claro que aqui é um exemplo análogo, viu, galera? A gente sabe que tem as suas particularidades, mas pense assim, né? A união é tudo que é de um, é do outro também. Eu costumo até brincar e dizer assim, lasquei-me, né? Porque tudo que é de um agora é do outro. Então você, homem ou mulher, não importa aí, né? Então vamos supor, eu vou casar, né? E aí minha esposa tem iate, carro, casa, enfim. Então quando a gente vai fazer a nossa união, então agora eu vou ter iate, casa, né? Tudo que é dela agora será meu. E se for inverso, é a mesma coisa, né? Pelo menos durante o período que estiver junto. Aí a gente não vai entrar na parte diferencial não, né? Então quando eu digo que dois elementos é A unida a B, eu estou dizendo que é o elemento A, né, que vai complementar o B, para que eles fiquem iguais. Então, não entendi, professor. Calma. Vamos ao exemplo. Então, como eu disse a vocês, né? Então aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E como é que seria a união desses dois conjuntos? Todos os elementos que tem A, mais os elementos que tem B, né? No caso que não tem A. Então é como se estivesse complementando. Como não é uma complementação? Então esse conjunto A unido a B ficaria com 7, 8, 9 e 10. Quem foi que eu acrescentei aqui, galera? O número 10, que é justamente esse elemento aqui que não tem em B. Aí eu vou para os elementos C e D, né? Justamente para fazer essa união. Só que você percebe que eu tenho 10 aqui e 10 aqui. Ah, professor, posso repetir? Pode, mas se você repetir o elemento 10 milhões de vezes, você vai poder escrever uma. Você conta como 1. Então, não há necessidade. Então, eu vou até escrever aqui embaixo, ó. C unido a D vai ser igual a quem? 7, 8, 9, 10, né? Mesmo tendo duas, só escreve uma. E o número 11. Então, daí, essa é a união de C unido a B, né? São os elementos de C que falta para complementar D, né? Os elementos de D que falta para complementar C, tanto faz, né? É um complemento de um com o outro, né? Todos os elementos aqui. Então esse daqui agora seria a nossa união. E como é que eu represento isso através do diagrama de Venn? Assim, né, galera? Então, quando eu represento A unido a B no diagrama de Venn, né? Aqui eu tenho um conjunto A unido a B, são todos os elementos de A e todos os elementos de quem? De B, porque é uma união, certo? Então toda essa parte aí é achurada. Aqui é a mesma situação, né? Quando eu tenho C unido a D, é todos os elementos de C e D também, certo? Então, é toda essa linha aí achurada. E nesse caso aqui, F unido a E. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Quando eu boto aqui F unido a E,
são todos elementos de F, juntamente com os elementos de E. Então, você perceba aí os 3 exemplos, né, referente à nossa união, tá bom? E aí, com isso, vamos trabalhar um pouquinho a parte da interseção de conjuntos. O que seria essa interseção? Interseção, galera, nada mais é do que os elementos que faz parte dos dois conjuntos, né? São os elementos que tem tanto em A, né, como tem em B. Aí eu digo que a interseção, né, brincando também como eu fiz a parte da união, é no divórcio, né? É o divórcio. São só os elementos que é comum ao casal, né? Se a união é você somar tudo, a interseção é só o que é comum. Vamos supor, um pai e a mãe, depois de, sei lá, 2, 3 anos, tem um filho, aí resolve separar. Então a interseção entre eles é justamente o filho, né? São os filhos dele, certo? Então, trazendo aqui para nossa linguagemzinha matemática, a interseção de dois conjuntos A e B, que indicamos por A inter B, né? Aí já é o calcanharzinho, ó, ou a ferradura de cabeça para baixo. É um conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e a B. Então perceba que a B dá a ideia de somatório, tem que ser pertencente a A e a B. Então aqui eu tenho A inter B, assim que se lê, né? É X pertencente a A e X pertencente a B. Então tem que ser os elementos de A com os elementos de B. Então a interseção são os elementos que tem em A e que tem em B. Como assim? Vamos olhar o exemplo. Nesses exemplos aí, né, quando vocês observam, eu vou olhar os elementos de A, né, o conjunto A, que é o conjunto B. Então, quais são os elementos que tem A, que tem B? Eu tenho 5 aqui, tenho 5K? Não, então não serve. Tenho 6 aqui, tenho 6 no B? Não. Tenho 7 aqui, tenho 7 no B, então 7 é um dos elementos, tá vendo? Interseção, tem que ter em A, tem que ter em B. Tenho 8 aqui, tenho 8 em B. Aí em B eu tenho 9, mas não tenho 9 em A, então não serve. Tenho 10 em B, mas não tenho 10 em A. Então a interseção entre A e B são os elementos 7 e 8, porque são os únicos elementos que tem A e que tem em B, né? Não pode ser separado, aí teria que ser a união, né? Se fosse a união, eu escreveria 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Mas como a interseção só é o 7 e 8, tem que estar nos dois conjuntos. No exemplo de baixo eu tenho 3 e não tenho 3 no C e no D não tenho. Depois eu tenho 4 no C e no D não tenho. 5 aqui eu não tenho. Aí eu tenho 8 no D e no C não tenho. E 9 aqui e eu não tenho 9 do lado de cá. Então a interseção entre ele aqui, ó, não tem elementos. A gente pode dizer que é o conjunto que vazio. E aqui alguns concursos, hoje em dia até com menos frequência, cobra menos é o seguinte: toda vez que não tem interseção, né, não há elementos comuns, né, chamamos que o conjunto é o conjunto disjunto, né? Então aqui seria um conjunto disjunto. O que é o conjunto disjunto, professor? Não entendi. É quando a interseção entre eles é o que? Vazio. Não tem interseção entre eles. Tranquilo? E aí, como é que eu represento isso através do diagrama de Venn? Vamos ver agora. No diagrama de Venn, a interseção é justamente os elementos que é comum a um e a outro. Então, se eu colocar aqui A inter B, a interseção entre eles está aqui, né? Nesse C inter D, não há interseção. Aqui é A inter B. C inter D, vazio. E aqui a interseção de F, né, de F e E é justamente o conjunto E, que é o subconjunto dele. Então a interseção, deixa eu levantar aqui um pouquinho, de F inter E é igual a E, né?
Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de compartilhar, dar seu like, né? E até a próxima aula. Nos próximos vídeos aí eu trarei algumas atividades referente a esse assunto de conjunto. Tranquilo? Tchau, tchau. Fica com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber, mais uma videoaula, né? Nessa videoaula vamos trabalhar aí conjunto das partes, um assunto muito corriqueiro aí nas provas de vestibulares e nem mais que às vezes a gente esquece de dar importância devida. Então, não esqueça, né, de compartilhar o vídeo para que ele possa chegar a maior número de pessoas e que o YouTube também entenda que esse conteúdo é interessante, né, e possa também divulgar e dar seu like. Então vamos lá, né? Chama-se conjunto das partes de um conjunto A, que se indica por P de A o conjunto dos elementos, né, o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Então o que é que eu estou tentando dizer com isso? Eu estou dizendo a vocês que lembra quando a gente definiu o subconjunto? Então, pelo diagrama de Venn, eu tenho aqui um conjunto A, não é isso? E aqui eu tenho o subconjunto de A, que eu vou chamar o meu A', né? Então, o subconjunto de A nada mais é do que os elementos, né, que fazem parte lá de A, né, que está contido em A. Então, esses subelementos, eles vão gerar, né, subconjuntos, que a gente chama de conjunto das partes, né? São os elementos que pertencem ao subconjunto ou não os elementos que não pertencem ao subconjunto. É como se a gente estivesse fazendo uma probabilidade para ver todos os subconjuntos desse elemento. Então, vamos a um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A, né, com as letras X, Y e Z. Então, para fazer todos esses subconjuntos, né, que é o subconjunto das partes, eu teria que listar todos. Então, primeiro é lembrar da propriedade, que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, eu teria aqui o subconjunto, que eu vou chamar aqui de A', que seria X, Y e Z. Qual seria o outro subconjunto, galera? X e Y, X e Z. Tem mais? Muito bem. Y e Z. Depois de Y e Z, eu tenho o subconjunto X, o subconjunto Y, o subconjunto Z e o não menos importante, que é o conjunto vazio. Dando um total de quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Né? Então, esse daqui seria todos os subconjuntos das partes. Então, eu teria o subconjunto com 3 elementos, não é isso? Esses daqui com 2 e aqui com 1 elemento. E o conjunto com 0 elemento, que é o elemento vazio. Então, teria 1, 3, 3 e 1, né? Então, daria aí 8 elementos aí do conjunto das partes. Aí, quando eu falo disso, existe uma propriedade aqui dentro do conjunto das partes, que ela fala justamente o seguinte. Ele diz, se um subconjunto A possui N elementos, então a parte de A possui 2 elevado a N, onde N é a quantidade de elementos. Aí você pergunta, professor, como assim? Você lembra que a gente tinha aí um conjunto com 3 elementos? E aí a gente contou aqui e viu que daria 8. Então, se você pegar 2 elevado à terceira, né? Lembra de potência? Isso é 2 vezes 2 vezes 2. Esse expoente aqui diz a quantidade que essa base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
8. Então você vai ter aí 8 subconjuntos das partes, né? Então você consegue fazer vários exemplos usando essa propriedade. Inclusive para a área de probabilidade, às vezes eles perguntam questão de verdadeiro e falso, tem lá 10 questões, qual a probabilidade, né, de acontecer aquilo ali. Então verdadeiro e falso seriam duas possibilidades, né, do conjunto das partes. Tá bom? Vamos dar continuidade agora falando um pouquinho sobre igualdade de conjuntos. Já na igualdade de conjuntos, ele diz o seguinte: dois conjuntos A e B são iguais se e somente se A estiver contido em B e B estiver contido em A, né? Então, essa é a propriedade da igualdade de conjuntos. Ele está lhe dizendo que dois conjuntos serão iguais se somente se A estiver contido em B e B estiver contido em A. Então, eles serão iguais. Aí você pergunta, como assim? Calma, vamos lá, ó. Quando a gente pega o exemplo aqui, ó, de dois conjuntos, percebe que você tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Aqui você tem 4, 3, 2 e 1. Então esses conjuntos são iguais, independente da ordem dos elementos. Eles poderiam estar bagunçados aqui, ó. Poderia vir 3, 2, 1 e 4, né? Então é como se você tivesse aqui o diagrama de Venn de um conjunto A igual a um conjunto B, porque eles têm o mesmo elemento. Aqui a gente tem aqui o exemplo 2, ó, C, né? Aí, além do exemplo 2 aqui que eu estava falando, tem aqui o exemplo 3, né? Que é o conjunto vazio, porque o conjunto vazio é igual ao próprio vazio, né? É o conjunto onde tem 0 elementos, certo? Trabalhando aqui um exemplo, né? Ele quer que determine os valores de x e y, sabendo que esses dois conjuntos são iguais. Então, se você pega aqui, ó, você tem o número 1, 2, né? E aqui você tem o número 3, 2. Então, x aqui, o que está faltando para esse conjunto aqui ser igual de cá? Eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 3, 2, então aqui o x tem que ser, né, o número 3, e o y, ele teria, então o y, né, ele fica igual a 1, e aí a gente teria o conjunto aqui, ó, né, o conjunto agora igual seria como? Os elementos 1, 2 e 3 igual a 3, não é isso? 2 seria 1 no caso, né? Investir mais não tem problema. 3, 2 e 1. Então esses conjuntos aqui, eles são realmente iguais, né? Porque todos os elementos que tem no primeiro são os elementos que tem no segundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar e até a próxima. Né? Nos próximos vídeos aí eu trarei atividades aí relacionadas a esse e a outros conteúdos que a gente vai abordar aqui sobre conjuntos, tá bom? Tchau, tchau, hein? Não esqueça de dar o like, hein? Tchau, fica com Deus.